A paz do Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado pela vida de todos vocês que vai assistir esse vídeo e que esse vídeo venha ser bênção na tua vida e que venha esclarecer. Irmãos, eu quero abordar hoje um tema. Que tema eu vou abordar? Eu vou abordar o tema sobre o cristão. Ele pode ter uma arma? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia afirma a respeito disso, meus irmãos? Será que a Bíblia ela é a favor ou contra um cristão ter uma arma? Por que eu estou abordando esse texto? Porque hoje nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que a palavra está se cumprindo. E a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. Eu tenho que estar enquadrado no que está escrito. E o maior exemplo da Bíblia, todos nós sabemos, é Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo da Bíblia. Hoje, é um tema bastante polêmico. Por quê? Porque hoje, como já está liberado o porte de arma, eu quero abordar esse tema. Porque hoje existe crente, cristão, que usa arma, até mesmo no seu trabalho, do dia a dia. Mas a questão é o que a Bíblia diz. Eu vou ler alguns textos com vocês, tá bom? Eu vou ler um texto no livro de Romanos. O que vai falar ali no livro de Romanos? Vai falar sobre autoridade. Autoridade terrena e autoridade de Deus. Romanos, capítulo 13. Romanos 13, versículo 1 diz assim, submissão à autoridade. Diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, ou seja, toda alma, toda pessoa está debaixo da autoridade. Porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Irmão, todos nós sabemos que existe autoridade do homem, Existe autoridade do homem e autoridade de Deus. Mas toda autoridade, ela foi constituída por Deus, Se uma pessoa, ela passar num concurso público, ou se uma pessoa for fazer ser polícia, ela vai trabalhar o quê? Armada. Agora eu imagino. Por quê? Porque ela está debaixo de lei. Lei do Estado. Se ela formar um trabalho que o trabalho exija dela que essa pessoa anda armado, é a lei do Estado. Ela tem que obedecer. Mas aí, presta atenção. Trazendo para nós que somos cristãos, nós que servimos a Deus. Aí é onde eu te pergunto, o cristão pode ter arma? Entendeu? Para a gente ler, entender esse texto, vou ler mais um texto com vocês, tá bom? Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 26, versículo 51. Tá bom, meus irmãos? Mateus 26, 51 diz assim: e eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Ou seja, aqui vai falar que o servo do sumo sacerdote,
Um dos discípulos de Jesus cortou a orelha do sumo sacerdote. Discípulo esse chamado Pedro. Jesus pegou a orelha do servo chamado Malco, que era, parente do sumo sacerdote, e colocou no lugar. Porque Jesus, meus irmãos, Jesus sempre veio nessa terra falando que o reino dele não é desse mundo. Jesus veio trazer a paz. Cristão tem que ter paz, irmão, na sua vida. Cristão tem que ter alegria. E outra coisa, a maior confiança do crente não está em espada, não está em arma. A maior confiança do crente está em Jesus. Mas o que esse texto nos ensina? Jesus nos ensina aqui que ele mandou os discípulos guardar a espada, porque aquele que fere com a espada morrerá. Se os discípulos puxam a espada ali naquele momento, todos eles morreriam. Mas Jesus mandou eles guardar a espada. Irmãos, aí eu te pergunto, Jesus, ele é a nossa regra de fé. Se fosse no tempo hoje, porque a arma foi inventada pelo homem. Naquele tempo não tinha arma, mas tinha espada. Os discípulos estavam com espada, mas eles não eram libertos. Eles ainda precisavam de transformação. Uma vez Jesus falou para Pedro, Pedro, você precisa se converter porque você não está liberto. Irmão, os apóstolos, se você vai ver a fundação da igreja, a igreja primitiva, foi a igreja, aqui é o exemplo da igreja. A igreja primitiva, os apóstolos, você vai ler a história deles, eles nunca, irmão, fizeram mal para ninguém. Hoje, agora imagina, irmão, uma pessoa que tem uma arma, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa desequilibrada, né? Uma pessoa desequilibrada, meus irmãos. Uma pessoa que não tem controle, uma pessoa, que não tem controle de Deus na tua vida. Imagina uma pessoa dessa com uma arma, meus irmãos. Imagina uma pessoa no trânsito. Uma pessoa vai tirar satisfação com aquela pessoa. A pessoa não vai querer revidar, meus irmãos. Vai querer meter bala, vai querer matar. Então, meus irmãos, perante a Bíblia Sagrada, Deus vem orientando a sua igreja. Não é ter espada, não é usar arma, porque a maior confiança nossa está em Jesus. Se a gente não confiar na Bíblia e confiar em Deus, a nossa fé está sendo em vão. Por quê? Porque a Bíblia fala, irmão, se a gente não confiar que Deus se a gente não confiar que Deus guarda a gente, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos guardar, nós estamos servindo a Deus em vão. Mas a Bíblia nos ensina, sabe o quê? Paulo vai dizer, sabe o quê? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 10 de 1 Coríntios 4, que as armas da nossa milícia não são carnais. Que arma é essa? Arma hoje, essa arma. Armas carnais. Que as armas da nossa milícia não sejam carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição da fortaleza. Irmão, a nossa arma, o que destrói o diabo, está aqui, ó, palavra de Deus. Crente não precisa usar arma, irmão. A maior arma do crente está aqui, ó, palavra de Deus. Ei, 66 livros. Paulo vai dizer sobre a fortaleza para destruir, irmão. Está aqui, palavra de Deus que vai destruir as fortalezas do diabo. Essa palavra ela é poderosa. E sabe o que Paulo vai nos ensinar ainda? Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, Paulo vai dizer sobre as armaduras do crente, que o crente tem que se revestir a cada dia da presença de Deus.
Paulo vai dizer para os crentes de Éfeso que eles não têm que usar arma, que eles não têm que usar espada, que eles têm que se revestir de armadura, o quê? Se revestir da presença de Deus. Paulo vai dizer que a luta do crente não é contra a carne, não é contra o sangue. A maior luta do crente, meus irmãos, que Paulo vai dizer é contra os principados, contra as potestades desse século, contra os príncipes das trevas desse século. Essa é a luta do crente, irmão. A luta do crente. O crente tem que se revestir da palavra para vencer o mundo invisível, que são contra os demônios que lutam contra os crentes. Crente não precisa usar arma. Jesus não usou arma, meus irmãos. Entendeu? Jesus não usou arma. E outra coisa, eu tenho que se examinar. Você tem que se examinar, você como cristão, você como servo de Deus, meus irmãos. Vai usar arma para se defender? E se você matar uma pessoa? E aí? Na lei diz para não matar, não matará. Nos 10 mandamentos não matará. O maior exemplo da Bíblia é Jesus, meus irmãos. Jesus, ele veio para dar vida. Ei, Jesus morreu por nós. Ei, o cristão, imagina. Ei, existe princípio, meus irmãos, na vida do crente. O crente não tem que pagar o mal com o mal, não. Tá me entendendo? Essa palavra que Deus colocou para me falar para você. Crente não precisa de arma não, meus irmãos. Crente tem Jesus. Tem Jesus. Tá bom? Se inscreve lá no meu canal, Leandro Serpa. Toca lá no sino, tá bom? Compartilha esse vídeo, meus irmãos. Se inscreve lá, tá bom? Que tudo venha a ser para a glória de Deus e não para a nossa. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.